Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Patrícia, eu sou psicóloga. Estou aqui hoje para falar-lhes sobre a importância da psicologia no tratamento do Parkinson. Bem, todas as terapias são muito importantes no tratamento do Parkinson. Nós sabemos disso porque é um fenômeno que necessita de acompanhamento, necessita de vínculos afetivos, necessita de laços de afeto. É um fenômeno que nós terapeutas, né, que lidamos com Parkinson, eu atuo no tratamento de Parkinson há aproximadamente 12 anos, venho acompanhando famílias, né, os familiares, que é muito importante, e esses pacientes. Eu percebo que, é claro que existe uma demanda desse meio, né, uma demanda da família, uma demanda clínica, da adaptação. Mas não concordo com essa palavra adaptação, não se trata de adaptação, se trata de reinvenção, de criatividade, de se religar à vida, dar o start novamente naquela continuidade que foi perdida no momento do diagnóstico. Enfim, todo esse tempo que eu venho acompanhando, não é, os pacientes de Parkinson, juntamente com colegas, outros terapeutas, massoterapeutas, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, enfim, os próprios neurologistas, muitas vezes meus colegas me procuram, não é, para encaminhar um paciente, porque esse paciente está tendo necessidade de falar sobre o que o acomete, de comentar, de tratar esse novo pensamento, esse novo jeito de ser que é necessário para lidar com tantas mudanças que vão ocorrendo ao longo dos anos. E aí que é a importância desse profissional de psicologia para ter essa escuta afinada, especializada, ativa, e colocar também, tirar esse paciente de uma posição passiva, que é um perigo, e é uma tendência à desistência, à passividade, se depender totalmente apenas de medicamentos e, e poucos, não é? Poucos tratamentos, enfim, são necessários uma gama de tratamentos. Psicólogos trabalham com construções psíquicas. Psicólogos buscam sempre a resiliência. Quando nós tratamos uma doença, né, estamos diante de um corpo afetado por sintomas, é muito necessária a resiliência, não é mesmo? Que é essa construção de recursos psíquicos para conseguir lidar com essa gama de impedimentos, de impossibilidade, de liberdade, não é? De voltar a ser aquela pessoa que era antes. Mas não se trata de voltar a ser a pessoa que era antes, mas sim de dar um start, um novo começo a essa nova pessoa, agora afetada pelo Parkinson. Portanto, é necessário que esse profissional comece a trabalhar a condição da força de vontade desse sujeito, que geralmente tem uma tendência à desistência, mas é aí a importância desse profissional de psicologia, a estimulação dessa vontade, e buscando esses recursos internos no sujeito para uma vontade direcionada, uma vontade lúcida. E uma das principais, um dos principais benefícios que o psicólogo pode trazer a esse paciente é emprestar o seu próprio desejo de cura, emprestar o seu próprio desejo de esperança a esse paciente. O ego, um psicólogo espera-se que esteja com o seu ego forte, consolidado, e ele, então, tem essa capacidade de influenciar, de emprestar para o seu paciente a força do seu ego. Nesse paciente que geralmente está com o ego muito fragilizado. E o psicólogo, esse profissional, e todos os outros profissionais também, eles emprestam, influenciam, motivam esse paciente
E essa é uma qualidade muito preciosa da psicologia, porque muitas vezes, apesar desse sujeito estar ali no consultório, nem sempre foi ele que escolheu estar ali. Não foi ele que solicitou o acompanhamento psicológico, mas o esposo, a esposa, os filhos, a família, enfim. Isso é muito comum no tratamento de Parkinson, a família nos procurar e não o paciente. Então, portanto, iniciando esse acompanhamento, é muito importante que o profissional comece a reconhecer a, o, as regras do jogo desse sujeito. A qual ideia ele é fiel? A qual ideia ele é leal? Quais as ideias, quais os pensamentos que patrocinam a depressão, a tristeza, o desânimo? É muito importante. Eu geralmente começo a trabalhar com meus pacientes por esse ponto, não é mesmo? É como, primeiro, fazer um detox, né? Uma investigação das forças contrárias à recuperação, à resiliência, à motivação. Eu acho que esse é um ponto muito crucial da clínica, da clínica do Parkinson. O psicólogo poderá fazer frente à sensação de vulnerabilidade que ameaça tanto esses sujeitos, buscando ajustes necessários para a admissão de novos jeitos, construções de novos jeitos. Eu repito, não se trata de adaptação, se trata de reinvenção. Então eu foco muito nessas qualidades incríveis que todos têm de se recuperar, de se ligar de uma nova forma à vida, um religar-se à vida. Então eu acredito que essa seja uma das principais funções desse profissional na vida do parkinsoniano. O psicólogo irá se ocupar da ansiedade, dos medos, da vulnerabilidade desse paciente, né? Porque se perceber tomado por um corpo que domina a revelia da própria vontade é realmente bastante assustador. Mas existem várias maneiras de acordos, de um controle maior, mas é muito importante fazer essa afinação através da investigação psíquica dos possíveis originadores de tantos sintomas. E essa é uma das abordagens mais complicadas no Parkinson, porque quem sofre tem pressa e muitas vezes cai na armadilha da dependência, que é um ponto crucial também da clínica do Parkinson, a estimulação da independência. A dependência, o comportamento dependente muitas vezes está ligado ao medo, o medo de se perder, não é? Nesse corpo que parece ter mais controle sobre o sujeito do que ele próprio, mas não, isso é um engano, é uma ilusão. Nós podemos sempre encontrar soluções, e aí que entra esse profissional, não é? Estimulando a criatividade, o apego à vida, o respeito a si mesmo. Novas configurações familiares serão necessárias. O tratamento, a abordagem do medo e da ansiedade são temas constantes na clínica do Parkinson. Bem, sobre ansiedade. Ouvir de um paciente que para um psicólogo nós podemos falar dos assuntos da alma, não é? Podemos nos entregar, não é? Da mesma forma que muitas vezes não nos entregamos para a vida, agora chegou o momento então dessa entrega, dessa fala, não é? A fala dos assuntos da alma. Isso acontece realmente muito no consultório. O próprio Freud, né, Freud, assim, meu querido Freud ali atrás, o próprio Freud, ele mencionava, não é, que para compreendermos melhor a vida, para nos engajarmos mais a vida, que procurássemos os poetas, né, os sentimentos, o mundo dos sentimentos, o mundo das emoções. E, de fato, eu concordo com Freud,
eu costumo abordar muito a condição, a capacidade de amar, a capacidade de se ligar, não é, às pessoas. O psicólogo trabalha muito com a família, esse respeito mútuo, a dignidade, o resgate da dignidade, porque é muito comum a revolta, não é, junto com os sintomas tão perturbadores. Então, o psicólogo que trata o Parkinson, ele vai estar sempre lidando com a revolta, a vergonha, o desconhecimento desse corpo, muitas vezes o não reconhecer o próprio corpo, não se reconhecer mais. Então é um trabalho muito importante, que é um trabalho de resgate, de um começar de novo, de uma reformulação geral na vida, e na vida familiar também, na vida conjugal. Muitas vezes a esposa, o marido, os filhos passam a ser cuidadores ativos, e isso perturba muito essa relação, porque as funções mudam, as funções mudam. Aí entra a técnica desse profissional, do psicólogo, para buscar novas configurações, novas redefinições extremamente necessárias para essa continuidade. Uso muito esses termos, a continuidade. A perda da continuidade é muito grave, perde-se referências, perde-se vínculos com a perda da continuidade. Portanto, eu trabalho muito os padrões também, não é? Das relações intrafamiliares, é muito importante. Então, nós temos um termo na psicologia que é muito comum, que é a ressignificação. Ressignificar é dar nova função, buscar novos lugares, novas posições, novos jeitos. Isso é muito possível, muito saudável na doença do Parkinson. Hoje nós já sabemos, né, que o quanto as terapias várias são extremamente benéficas e produzem, sim, muito alívio, muita melhora e também uma certa fase resistência, não é? Todas essas terapias oferecem muita resistência ao avanço da doença, não é? Então, esses são pontos. A questão da vergonha, que isso vem muito para o consultório, a vergonha dos olhares estouvados, mal educados, das pessoas curiosas em volta, angustiadas, querendo entender o que está acontecendo ali com aquele sujeito. Então as pessoas param de sair, de ir às festas familiares, irem a restaurantes. Isso é muito, muito terrível, e mesmo porque nós temos soluções através da terapia ocupacional, de exercícios, a fisioterapia, para ir arranjando, não é, novos jeitos, né, de usar talheres, e nunca, jamais desistir do convívio com as pessoas, desistir dos seus hábitos, não é, de escolha, enfim, que são muito necessários, não é? Cada pessoa ter o seu padrão de hábitos, ter o seu lugar, não é, de dignidade, de respeito. Então, voltando a essas palavras, dignidade e respeito, são fundamentos que eu trago para o tratamento intrafamiliar, não é mesmo? Desistir dessa ideia da adaptação, mas da criatividade, da aceitação, porque muitos se revoltam com essa palavra aceitação, como aceitar o inaceitável. Mas talvez estejamos falando de circunstâncias psíquicas, antigas, arcaicas, extremamente doentes, que precisam sim, primeiramente, serem admitidas, aceitas, para que haja a tão esperada transformação e superação. O psicólogo vai buscar a conexão com a alma, a conexão com o que importa, compreender esse sistema dos jogos desse paciente para fazer frente, fazer barreira ao, ao movimento de autodestruição. Eu me atenho muito a esses jogos inconscientes dos meus pacientes, de a princípio eles podem estar
acreditando que estão no movimento de construção, mas não no movimento de sabotagem, de autodestruição. Eu fico muito atenta para esses movimentos, para esses jogos, essa dinâmica psíquica que muitas vezes o paciente segura para si o seu desejo de autodestruição. Eu acredito que esses sejam os pontos mais dolorosos da clínica do Parkinson, no qual eu me atenho com muita atenção e seriedade. Percebo também um alto grau de expectativa, que muitas vezes, né, chamamos de ansiedade, a expectativa da cura, a expectativa da melhora, porém, os originadores psíquicos dos sintomas, eles são antigos, não é? Uma doença, um sintoma leva muito tempo para se instalar no corpo. Portanto, essa investigação, essa conciliação consigo mesmo, também tem o seu tempo. E os pacientes geralmente apresentam muita pressa, é claro, não é? Quem sofre tem pressa, e muita expectativa dessa melhora, dessa cura, e a ponto de atrapalhar o processo da melhora, do alívio. Então, esses são temas, assim, muito recorrentes, muito importantes que mantenhamos a atenção neles, né? Nesses jogos internos, muitas vezes sabotadores. Eu trabalho muito com esses jogos, com essa dinâmica interna psíquica na clínica do Parkinson, porque nós não temos que trabalhar com expectativas, mas com previsibilidade, através de cada construção, passo a passo, de cada recurso psíquico que é conquistado, ali se conquista também previsão, previsibilidade, para fazer frente à ansiedade de expectativa, não é mesmo? Outro, e muitas vezes a ansiedade, essa energia extremamente masculina, ela é muito útil para a produção do exercício, né? A produção da lucidez, a produção da vontade direcionada. Muito importante também esses afetos, né? A ansiedade não é de todo ruim, ela tem sim sua aplicabilidade na produtividade. Através da produtividade, o sujeito então vislumbra a previsibilidade e assim inicia-se não, né? Damos continuidade àquele movimento que foi interrompido doentemente, dolorosamente, no momento do diagnóstico. Porém, é disso que se trata de nos conciliarmos com o corpo pela via do psiquismo. Essa é uma tarefa do psicólogo. Bem, assim. Estou com uma colinha aqui para me lembrar todos os pontos a abordar. Bem, a gama de conflitos que se apresenta no ambiente lhe solicita a capacidade de adaptação. Não se adapte, reinvente-se. Ok? E então, para finalizarmos, né, essa pequena, essa rápida, essa breve palestra, porém não sem importância, eu sempre escutei dos meus pacientes que a emoção os afeta muito, a emoção, até a emoção boa, não é? Qualquer assim, movimento mais emocional, mais sentimental, afeta muito esse corpo. E na clínica do Parkinson, é uma clínica basicamente de trabalhar, de reconhecer os sentimentos, as emoções, aquilo que ficou para trás, que ficou perdido, que era muito importante, muita coisa podemos resgatar, não é? Muitas relações, mas é necessário uma atenção muito importante a esse novo posicionamento diante de si mesmo, porque durante a análise, não é? Durante o acompanhamento psicológico, esses sujeitos vão se dando conta de quem eles realmente são,
do que ficou perdido pelo caminho, esquecido pelo caminho, rejeitado pelo caminho. E existe, então, essa possibilidade, essa chance de resgates, de um novo vínculo consigo mesmo e de uma transformação incrível e maravilhosa na dinâmica psíquica. Portanto, eu termino colocando que a vida psíquica humana, com as suas emoções e sentimentos, são as relevâncias do fenômeno parkinsoniano. Porém, também são as relevâncias da psicologia. Fico por aqui, agradeço a presença de todos e vamos em frente. Muito obrigada pela sua atenção.